participa? Glória a Deus. Que clima gostoso de adoração. Amém? Tenho certeza que você foi tocado pelo poder de Deus ao longo desse culto. Amém? E vamos continuar permitindo que Ele continue nos tocando. Amém? Porque a palavra hoje também é acerca de adoração. Aleluia. Fala para essa pessoinha que está do teu lado, abençoada, fala assim, a coisa está boa para você, não está não? Porque você está cantando, adorando a Deus. E a gente adora a Deus quando está tudo bem, não é? Glória a Deus, não. A gente adora a Deus o tempo todo, né? Senhor, fala conosco o tempo todo. Eu quero falar com vocês hoje sobre Paulo. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Alguns amados já estiveram comigo aqui hoje de manhã, retornaram agora, à noite. Glória a Deus. Vão levar uma porção dobrada. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler nessa versão Almeida, corrigida, fiel, né? Glória a Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Podem se assentar, tomem os seus lugares. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu amo falar sobre Paulo. Eu brinco com as meninas, a gente está conversando, eu falo, Paulo é tremendo. Paulo nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina a sermos crentes, fiéis, né, em toda e qualquer situação, né? Ele já, em Filipenses, ele diz que ele pode todas as coisas, pode passar por tribulações, pode passar por angústias, pode passar por momentos difíceis, pode sim passar por momentos bons também, mas em todas essas coisas, ele sabe que é o Senhor quem o fortalece, amém? E é disso que nós vamos falar nessa noite. O contexto dessa ministração aqui, está contando um momento da vida de Paulo que não estava muito bom, as coisas não estavam muito boas. Né? E nesse momento aqui, esses 2 versículos que nós lemos, Paulo e Silas se encontravam presos, né? Com os pés e as mãos amarradas a um tronco, numa posição difícil, mas eles estavam ali. Não porque estavam fazendo nada de errado. Eles estavam ali porque estavam cumprindo com o propósito deles. E muitas vezes, queridos, na nossa caminhada, na nossa jornada, né, mesmo estando fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sabendo que estamos no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender que podemos passar por momentos difíceis. Podemos passar por situações onde nos encontraremos teoricamente derrotados. Se nós olharmos com os nossos olhos naturais, né, a gente pode não enxergar uma saída. Mas como o crente, ele não vive no mundo natural. Nós vivemos no mundo do Espírito, amém? E estando no mundo do Espírito, sempre há uma saída. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, sempre terá uma saída. Glória a Deus. Então, tem momentos na nossa vida, meus queridos, que parece que está tudo perdido. Que parece que a angústia toma conta do nosso coração, né? A dor, alguns vivem dores reais, dores físicas, né? Que às vezes sobrevêm de uma enfermidade. Outros sentem dores na alma, tristezas profundas, por conta da situação que está vivendo. Então, todos nós podemos passar por esse momento. Por isso que eu brinquei, né? Você está aqui louvando, adorando a Deus. É porque está tudo bem? Eu tenho certeza que não.
Tenho certeza que você está aqui porque o Senhor te trouxe. E porque você sabe o Deus a quem você serve. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo, queridos, o contexto aqui, nós lemos só o 25 e o 26, mas no verso 16 diz assim, ó, ele começa dizendo assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar da oração. Paulo estava num propósito naquele lugar, indo orar todos os dias. Todos os dias Paulo estava indo orar. E indo orar, ele estava também falando de Jesus, pregando o Evangelho. Porque ele atraía a atenção para si. Né? E Paulo, então, aqui ele diz que ele estava indo ao lugar da oração. Veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Uma mulher que tinha adivinhações. E por conta dessa mulher, por conta da postura dessa mulher, né, Paulo começou a perturbar o coração dele. Sabe por quê, queridos? Como eu falei aqui de manhã, ela era uma mulher que era usada pelo inimigo. Ela era um instrumento de Satanás naquele lugar. Aquele lugar era um lugar que vivia debaixo de opressão, que vivia debaixo de um jugo de potestade, sabe? Existia ali entidades espirituais que dominavam aquele lugar através da vida daquela mulher, um espírito de adivinhação. E como as pessoas gostam disso, gente? Como as pessoas gostam de ir atrás de quem revela as coisas. As pessoas, sabe, não criam hábitos de buscar a revelação no lugar certo, na palavra, em Deus, mas elas procuram facilidades. As pessoas, elas se habituam fácil a facilidades, a buscar coisas que estão na mão, coisas que não lhe exijam sacrifício. Então, as pessoas davam ouvidos para essa mulher. E de repente, ela percebendo que ali estava de fato um homem de Deus, um homem que poderia mudar situações, como o pastor Marcelo Júnior falou aqui, de ensinar, né? Ele falou acerca do dízimo e da oferta. Nós ensinamos, mas quem pratica são vocês, não é? A gente ensina a palavra, mas cada um escolhe praticar ou não. Então, Paulo era um homem que ensinava, sabe, com a vida dele, que dava sinais daquilo para o qual ele havia vindo. Ele foi enviado, né, para fazer a obra de Deus. Então, ele falava, ele fazia a obra de Deus, ele orava, e esse era o hábito dele. E, de repente, essa mulher quis chamar a atenção para ela mesma, porque para ela, ele era uma ameaça. E ela começa então, olha, lá vem um homem de Deus. Parece uma coisa sutil, não é? Parece uma coisa que inocente até, inofensiva. Mas não era isso. Ela queria trazer a glória para si. Ela queria chamar a atenção para ela de volta. Ela queria de novo mostrar que ela estava no controle. Sou eu que estou revelando. Aí vai um homem de Deus. Ainda que dizendo, reconhecendo que ele era um homem de Deus. Mas ela queria que as atenções se voltassem para ela. E Paulo percebeu aquilo. E aquilo estava incomodando Paulo. E ao longo da passagem, né, ao longo dos dias, conforme o tempo foi passando, Paulo foi tomando uma postura. E ele decidiu que já não podia mais deixar aquilo acontecer. E se posicionou. Expulsou aquele demônio daquela mulher. E isso gerou um grande problema. A cidade foi liberta, porque aquele espírito não voltou para a vida daquela mulher. Ele mandou que saísse. E a Bíblia não conta, mas amados, eu tenho quase certeza que aquela mulher virou uma seguidora de Cristo. Porque quem experimenta liberdade, essa mulher era uma escrava. Quem experimenta liberdade dificilmente volta à posição de escravo. Então, aquele homem, aqueles senhores dela, tiveram um grande prejuízo. E eles se vingaram de Paulo de uma forma dura. Porque Paulo aqui estava preso. Paulo e Silas haviam sido açoitados. Estavam com as suas costas machucadas. Estavam feridos, né? Estavam numa posição ruim. Imagina as costas todas dilaceradas das chibatadas. E ali ainda sem poder se movimentar direito, sem poder se mover.
era um cenário típico, sabe para quê? Para murmuração. Era um cenário típico para reclamação. Era um cenário típico para aquelas pessoas que gostam de autocomiseração. Coitadinho de mim. Olha só, eu estava pregando o evangelho, estava orando, eu estava indo orar. E olha onde eu estou. Esse era o cenário propício. Mas Paulo era um homem de Deus. Paulo, ele estava disposto. Ele já havia passado por tantas outras situações. Sim ou não? Aqui, nós estamos falando do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Quantas coisas não foram relatadas aqui acerca de Paulo até esse momento? Aquilo era somente mais um motivo para que a glória do Senhor se manifestasse naquele lugar. De manhã eu fiz um comentário de que nós somos quem nós somos, onde estamos. As circunstâncias, o lugar onde nós estamos não pode mudar as nossas atitudes, né? Nós não podemos agir diferente porque estamos num lugar diferente. Isso parece familiar para você? Pessoas que, porque está na igreja, agem de um jeito, quando está fora da igreja, as atitudes são outras. Outra forma de viver, outra forma de caminhar. Mas isso não é o sinal de alguém que teve, de fato, um encontro com Deus. De quem, de fato, quer viver uma vida de adoração ao Senhor. Então, a adoração, queridos, não está ligado especificamente a cantar músicas, né? A só louvores, mas é a nossa vida, é onde nós estamos, nós adoramos com quem somos. Por isso eu disse, somos o que somos, onde estamos. Amém? Isso tem que estar na nossa alma, no nosso coração. Então esse era o contexto de Paulo naquele momento. E de repente, queridos, ele resolve mudar aquela situação. Sabe o que ele começa a fazer? A adorar. Ele começa a louvar. Num momento onde tudo levava à reclamação, à murmuração, ele começa então a fazer o contrário. Sabe, ele começa a adorar a Deus. Ele começa a chamar a presença de Deus para aquele lugar. Paulo sabia o que Deus poderia fazer naquele lugar através da vida dele. E Silas, estando junto com ele, né, poderia estar falando para ele: você está doido? Você vai cantar agora? Desse jeito, isso é motivo de cantar? A gente tem mais é que chorar. Tem gente que é assim, né? Que no momento da dor não quer adorar. No momento da dificuldade, não quer agradecer. Quando a Bíblia nos ensina que em tudo nós temos que dar graças a Deus. Em tudo, queridos, tudo nos leva a dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Até os momentos difíceis já estão, né, desenhados. Nós é que decidimos como que vamos passar por esse momento. Se vai ser breve ou se vai demorar. Não é? O povo tinha que passar pelo deserto. Eles poderiam decidir se aquele trajeto duraria 40 dias ou se duraria 40 anos. Infelizmente, eles escolheram o percurso mais longo. Mas foi escolha deles, não foi de Deus. Deus só queria que eles passassem pelo deserto. Então, nesse mundo nós teremos aflições. Se você tiver bom ânimo, você vai passar rápido. Elas serão breves e momentâneas tribulações. Amém? Agora, se a tua postura for de alguém que reclama, for de alguém que murmura, for de alguém que, sabe, chora, esperneia, age como um filho mimado que não suporta passar por privações, então, meu querido, vai ser longo. Prepara o lombo. Porque vai doer mais do que o que estava planejado. Então, nós vemos aqui um Paulo que adorou ao Senhor. Num momento de dor, num momento de dificuldade, ele começou a louvar ao Senhor. O poder da adoração. Esses sermões que a gente está pregando aqui, né, esses domingos, né? Está falando sobre a adoração. Adoração não é só para tempos bons. É arma de guerra e expressão de fé. Fala para essa pessoa que está do teu lado: a adoração não é para os fracos.
é para quem tem fé. É para quem tem fé. Porque quem não tem fé, aleluia, pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Quem tem fé, queridos, adora. Adora. Ela não olha o momento que ela está vivendo, ela olha lá para o Senhor. Ela olha para a cruz. Sabe, ela olha para Jesus. Porque a Bíblia nos ensina isso. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se você olhar para Ele, você vai ter suporte para passar por qualquer situação. Então, esse sermão de hoje, ele diz, adoração que move o céu, o poder do louvor em tempos difíceis. E Paulo estava vivendo esse momento difícil e provou que através do louvor nós podemos superar essas coisas. Então ele começa a louvar e alguma coisa começa a acontecer no meio daquela cadeia, sabe? Os céus começam a se movimentar. Os céus começam a se abrir, como eu falei de manhã, portas e portais espirituais voltados para aquele lugar. Sabe, quando nós estamos em um lugar, nós podemos mudar o que acontece ali. É uma prisão, é uma cadeia, está dentro de uma cadeia, mas não existe cadeia que resista ao Senhor, sabe, que resista ao poder do louvor, da adoração. Quando eles começam a louvar, aí a Bíblia diz que acontece ali um terremoto, e esse terremoto começa então sabe, desestabilizar as estruturas daquele lugar, começa a sacudir, e as pessoas começam então, até então elas estavam prestando atenção nos cânticos de Paulo, de Silas, mas de repente eles percebem que algo mais está acontecendo naquele lugar, eles começam a perceber que não é só louvor, que não é só adoração, mas que o mundo espiritual estava se manifestando naquele lugar, porque aquele lugar começou a tremer, sabe, aquele lugar começou a ser abalado, e de repente, aquelas cadeias que os prendiam, começaram a ser soltas, começaram a ficar, a quebrar, e eles estavam de repente livres. Glória a Deus, eles estavam livres, amados, sabe, eles estavam até então presos, mas aquelas prisões que os prendiam ali, não eram somente prisões físicas, mas eram pessoas marcadas por dores, por problemas. Nós estamos falando aqui da vida de Paulo e Silas, que eram servos de Deus e foram naquele lugar fazer a diferença. Mas e os outros que estavam lá? E que experimentaram todo esse poder sendo manifesto ali? Eu imagino dentro deles o que estava acontecendo. Porque a Bíblia diz que quando terminou aquele terremoto, o carcereiro veio apavorado, com medo, né, da fuga em massa. Isso significa que não foram só as cadeias de Paulo e Silas que foram soltas. Foram todas. A sua adoração pode liberar bênçãos para as pessoas que convivem com você. Pode liberar bênçãos para pessoas que estão ao seu redor, sabe, no teu meio de convívio. Não importa quem são elas. Elas podem experimentar daquilo que você tem. O poder de Deus que está sobre a tua vida pode mudar a vida de outras pessoas. E o incrível é que aquelas pessoas se sentiram livres primeiro por dentro. Porque elas não fugiram, queridos. Elas não fugiram. Hoje de manhã eu estava ministrando essa mesma palavra e quando terminou, tinha uma visitante aqui. E ela me procurou e falou para mim assim: apóstolo, a senhora estava ministrando e eu fiquei pensando, né, que um terremoto foi muito forte ao ponto de despedaçar as cadeias. Porém, não feriu ninguém. Ninguém se machucou, porque as paredes não caíram em cima deles, somente se abalaram o suficiente para eles perceberem uma presença forte naquele lugar. E eu falei para ela, falei, olha que bênção, vou usar isso aí à noite. Acrescentou no meu sermão. Então, queridos, Deus, quando faz as coisas de Deus não vêm para causar dor. As bênçãos de Deus, ela nos enriquece, não acrescentam dores. Aquelas pessoas experimentaram isso. Elas já poderiam ter sido feridas de tantas outras formas, mas elas perceberam que a adoração trouxe para elas uma liberdade que elas não experimentariam em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação.
a não ser ali, ao lado de pessoas de Deus. Ao lado de pessoas de Deus, sabe? A situação daquelas pessoas foi mudada, foi transformada por causa de Paulo e Silas. Eles poderiam estar todos ali, murmurando, reclamando. Mas quando eles mudaram a atitude, ele também mudou a atitude dos outros. E o resto do texto aqui vocês já conhecem. Eu quero falar especificamente sobre a questão da adoração no momento da dificuldade. Então, queridos, falamos sobre o contexto. Agora eu quero que os irmãozinhos me ajudem a colocar aí os termos originais. Como eu disse de manhã, eu não vou me atrever a ler, porque esse grego aqui está uma palavra muito difícil, né? Eu não tenho pronúncia para isso, não. Então, a palavra oravam e cantavam, logo em seguida, aí vocês estão vendo a palavra grega, quer dizer ações contínuas. Não foi uma música, foi uma postura de adoração permanente, perseverante, permanente não, perseverante. Então entendam o que eu falei, a questão sabe, não é só cantar, queridos, é algo que nasceu de dentro do coração deles, é adoração. Adoração é de dentro para fora. Adoração, para você adorar, precisa estar acontecendo alguma coisa dentro de você, sabe? O terremoto que causou a adoração, ela precisa primeiro acontecer dentro de você. Você precisa ter as suas estruturas abaladas primeiro em você, para você poder expressar adoração ao Senhor, para que aconteça essa adoração e para que ela seja uma ação contínua, ela não pode parar. É por isso que nos leva à mudança e transformação de vida. Que aquilo que acontece na nossa vida, sabe, paulatinamente, assim, que acontece continuamente, produz em nós mudanças, transformações. Quando você está sempre em mudança para o bem, você não volta atrás. Não dá tempo. É contínuo. É contínuo. Amém? Então, oravam e cantavam. Porque a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Oração sem cessar nos leva a adorar o Senhor, nos leva à adoração. E, consequentemente, lábios que adoram, cantam ao Senhor. Entregam louvores ao Senhor. Terremoto, a palavra terremoto, agitação violenta causada por uma força espiritual. Essa palavra aqui, especificamente, estava falando de um terremoto que mexeu, abalou estruturas, mas como a mocinha me lembrou aqui, não feriu ninguém, não foram as paredes que caíram, mas foram as prisões espirituais que foram quebradas. Sabe, no mundo do espírito, ali houve uma libertação, houve transformação de vidas a partir dali. A partir dali, tanto que o carcereiro, ele quis também experimentar. Ele estava fora do ambiente daquele terremoto, mas ele, queridos, ele ficou maravilhado com o que havia acontecido e quis experimentar esse poder sobre a vida dele. Amém? Agora, como que a gente pode fazer isso? Aplicar isso dentro da nossa família, da nossa casa? Como que nós podemos trazer isso para a nossa vida, no nosso dia a dia, queridos? Nós sempre fazemos essas aplicações práticas aqui para a família, porque é importante. É importante, porque, como eu disse aqui de manhã, queridos, o conhecimento não é suficiente. Mas quando nós vivemos a palavra, é que traz, sabe, a transformação e a mudança na nossa vida. É viver, é praticar, é a prática. Sabe? Você só conhecer, não acontece nada da sua vida. Você vai ser uma pessoa sábia, inteligente. Mas quando você pratica a palavra, você experimenta mudança, você experimenta transformações, amém? Então, em casa, o que fazer? Em vez de murmurar, louve em casa. Coloque louvor no ambiente onde está, sabe, aquela tensão, você percebeu que vai começar uma situação meio estranha em casa, o ambiente está tenso, tem alguma coisa te incomodando, adore ao Senhor, coloca louvor, sabe, tampe as brechas, é uma forma de você tapar brechas, coloque louvores lá, cria um ambiente para adoração,
Aquilo que o diabo sempre vai tentar roubar isso de você, ele sempre vai querer desestabilizar o seu ambiente. Mas se você voltar o teu coração para adorar ao Senhor, essas brechas são fechadas, né? Ensine seus filhos a adorar, mesmo quando as orações ainda não foram respondidas. Ensinar os nossos filhos, sabe? Que existe o sim, o não e o espera de Deus. Não é na hora que eles querem, do jeito que eles querem que tem que ser as coisas têm que ser do jeito de Deus. Não pode ser do nosso jeito e nem no nosso tempo. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo é dele, não é nosso. Não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor. E os nossos filhos precisam saber isso. Sabe que existe tempo certo para todas as coisas. Mas como que eles vão saber isso daí? Quando nós também tivermos a mesma postura. Não adianta a gente querer ensinar os filhos com a nossa fala só, não. A gente precisa praticar a palavra. Se você não pratica, o seu filho vai ver duas versões de você. Aqui fala e aqui não vive. Se você viver a palavra dentro da tua casa, os seus filhos vão olhar para você e vão fazer o mesmo que você faz. Eles vão ser compelidos a fazer o que você faz. Se você não fizer isso, eles não são bobos, queridos, não se enganem. Mais cedo ou mais tarde eles vão perguntar por que que você fala e não faz. Por que que você manda, mas não vive. Porque existe muita diferença entre falar. As nossas atitudes falam, né? Como eu citei de manhã, tem uma frase muito famosa aí, né? As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo nem ouvir a sua voz. Então, se tem que ter alguma atitude, tenha atitude que fale de Deus. Tenha atitudes que fale e demonstre o amor do Senhor. Sabe? Que demonstre que você é de Deus, que você é uma pessoa de Deus. E no casal a mesma coisa. Em vez de brigar, usa o louvor. Até brinquei aqui de manhã, né? Que às vezes quando um está falando demais, aí você vira e começa a cantar. Isso aí, para quem não conhece a Deus, parece uma afronta, né? Mas eu aprendi então que não tem problema. Se o outro está brigando, tá? Você está falando coisa importante, você preste atenção, por favor. Não vai arrumar encrenca e dizer que foi a apóstola que te ensinou a fazer isso, não. Mas se for briga, comece a cantar louvores, que você vai constranger ele a parar de brigar. Ou ela, estou falando de ele, né? Porque eu sou mulher. Mas assim, pode ser o homem, porque tem mulher que, parece uma goteira, pingando, 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 não para de falar. Às vezes uma coisinha desse tamanho, enquanto o pobre do homem não reconhece que tá bom, já foi, errei, aí ela não para de pingar, é ou não é? Então serve tanto para um quanto o outro. Então, queridos, olha, a aplicação aqui para a nossa família é essa, sabe? Louve ao Senhor dentro de casa. Adore ao Senhor. Faz da tua casa um ambiente de adoração. Faz da tua casa um ambiente de louvor. Porque você vai atrair a presença de Deus para dentro da tua casa. E vai tapar as brechas. E se tiver que acontecer um terremoto lá dentro da tua casa, que seja um terremoto espiritual. Sabe? Que seja algo para abalar as estruturas e alcançar aqueles que estão ao seu redor. Alcançar aqueles que estão à sua volta. E transformar a vida dessas pessoas. Amém? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de histórias bíblicas aqui que aconteceram coisas parecidas, sabe? De louvores em meio às dificuldades, de adoração em meio às dificuldades e com resultados parecidos. Um dos exemplos é a vida de Josafá. O rei Josafá, queridos, ele estava diante de uma guerra. Ele estava diante de uma batalha que, aos olhos dele, né, do povo, de todo o povo, não teria como ter vitória, obter êxito ali naquela batalha. Eles não tinham contingente suficiente para vencer aquela guerra. Era uma guerra perdida. Mas, queridos, ele se pôs a orar, sabe? Josafá, a primeira coisa que ele fez, ele foi adorar a Deus em oração. E ele lembrou o Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos aqui pessoas, na oração dele, ele basicamente fala para Deus, nós somos um povo, nós não somos guerreiros, nós não temos condições de lutar, mas nós dependemos do Senhor. Uma coisa linda, porque ele termina a oração dele, falando aqui no versículo 12, ele fala assim, nosso Deus,
não os castigarás por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Olha que lindo. Ele sabia que ele podia esperar no Senhor. Sabe? Glória a Deus. Ele sabia que no momento em que não há nada para se fazer, Deus pode fazer. No momento em que nós não podemos fazer mais nada, que nós não podemos mais agir, é aí que o Senhor entra, porque Ele é que vai agir. A Bíblia diz que Ele é quem peleja por nós. É Ele que toma as nossas guerras e as nossas batalhas. E então, depois que Ele faz isso, veio então a resposta do Senhor. Sabe? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Gente, imagina essa cena. O povo era um povo de Deus, e o povo de Deus é meio maluco mesmo, né? Se a gente pensar que a gente é crente é meio doido, porque visivelmente era uma guerra perdida. E quem estava de fora lá, eles estavam sitiados, e os que os estavam sitiando lá em volta estavam ouvindo o povo cantando, louvando. Acho que eles falam, esse povo tudo é doido. O bicho está pegando, daqui a pouco nós vamos acabar com eles tudo, e eles estão lá tudo louvando, cantando. Não entendiam nada. As estratégias de Deus, queridos, às vezes, para alguns é loucura. As coisas de Deus para os outros é loucura. Mas para nós que confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele age, né, de maneiras diferentes. Porque Ele precisa, sabe, que as pessoas vejam que o impossível é dEle, não é nosso. O impossível pertence ao Senhor. Toda situação que for impossível para nós, tem que ter o Senhor ali. Porque senão é causa perdida. Então, no caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Porque eles haviam recebido uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma estratégia de Deus para que eles usassem naquela batalha. E olha que tremendo, depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor para a sua majestade. E eles cantavam assim, sabe qual a música que eles estavam cantando? O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Eles cantaram isso, porque está escrito aqui, ó, deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. A gente canta numa versão mais do Tiago Godoy. Mas foi isso que o Senhor direcionou. Vai à frente. Só vai engrandecendo ao Senhor. É adoração. Adoração é você colocar Deus no lugar que pertence a Ele. Tem gente que quer colocar Deus no lugar de empregado. Vai lá, Senhor. Faz isso, faz aquilo. Que é isso? Quer falar para Deus o que Deus tem que fazer, como Deus tem que agir. Fala de novo para essa pessoa, não é do seu jeito. É Ele que sabe de todas as coisas, nós não sabemos nada. A gente não sabe de nada. Fala bem falado assim, você não sabe de nada, você é inocente. Começa a adorar a Deus, coloca Deus no lugar dele, o lugar dele é num alto sublime trono, olha para cima, sabe, é de lá que vem o teu socorro, é do Senhor, é através dele que vai vir o teu socorro. Então diz a palavra que no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Olha a sabedoria de Deus. Deus jamais ia expor os filhos dele a uma batalha que eles poderiam perder. Sabe, Deus nunca vai te pedir nada que vai te causar dano, que vai te causar problema. O que Deus te pedir, faça, obedeça. O resto Ele faz. Deus cuida dos filhos. Com os inimigos Ele trata de outra forma. Ele já bota confusão lá no meio deles. Nem Deus precisou
descer lá para fazer nada, não. Eles mesmos se destruíram. Onde está o inimigo, querido? Você tem que escolher o lado certo para caminhar com as pessoas certas. Porque onde tem o inimigo tem confusão. E vê se sai do meio de confusão. Fala para essa pessoa do teu lado, não me põe em confusão, não. Para com isso. Para de ficar me enfiando no meio de confusão. Eu quero ficar do lado do Senhor, porque com Deus não tem confusão. Amém? Então, que tremendo, gente, que tremendo, que gostoso você ver a pessoa que obedece a Deus, que tem comunhão com Deus, que busca o Senhor, recebe a vitória. E Josafá então levou o povo à vitória, através do Senhor, através da adoração, através do louvor. O papel dele era só adorar ao Senhor e esperar e ver o que Deus iria fazer. Glória a Deus. Temos exemplo de Ana, que adorou ao Senhor. Ana, ela mesmo antes de conceber, a dor dela era não conceber. Mas mesmo antes de conceber, ela foi diante do Senhor, se derramou no altar do Senhor, adorou a Ele. E então, quando ela saiu de lá, ela saiu para gerar. Ela saiu com a vitória dela por causa da adoração. Que às vezes, queridos, a nossa adoração é mal interpretada. No caso da Ana, até o sacerdote interpretou mal aquele momento que ela estava vivendo, achando que ela estava ali embriagada, mas no coração dela, ela sabia que ela não estava fazendo outra coisa senão se desmanchando e se derramando diante daquele que podia mudar a história dela. Não adiantava ela ir lá reclamar para o sacerdote Eli, não adiantava ela ir lá reclamar, né, para o marido dela, para o Eucana, não ia resolver a situação dela. Talvez ela até já tivesse feito isso. Mas ela experimentou uma estratégia nova, que ela subia, todos os anos ela subia para o templo. Mas dessa vez ela recebeu uma estratégia diferente. E eu tenho certeza que essa estratégia veio quando ela adorou ao Senhor em oração. Quando ela, sabe, a adoração do louvor, dos lábios, ela nasce depois de um momento de entrega, de oração. Então eu acredito que ela recebeu essa estratégia. Só louve, só adore. Só adore, que vai acontecer. E foi o que ela fez. Ela não se importou com a forma como ela poderia ter sido vista, mesmo sendo interpretada como alguém que estava embriagada. Ela adorou ao Senhor. Não se importe, queridos, com o que as pessoas vão pensar quando Deus te direcionar a fazer coisas. Sabe, que aos olhos das outras pessoas parecem ser diferente, mas se importa em estar obedecendo a Deus, sabe, em estar no centro da vontade de Deus, na direção dEle, porque Ele é quem vai mudar a sua história, sabe, é Ele que vai mudar esse quadro que você está vivendo, amém? Foi o caso de Ana. Jó também, Jó perdeu tudo. Jó foi incitado, inclusive, a amaldiçoar a Deus pela esposa, mas ele se negou a fazer isso. Jó, ele reconhecia que tudo que ele tinha veio de Deus. Que direito ele teria de cobrar alguma coisa do Senhor? Ele não se sentia no direito, sabe por quê? Porque ele era um adorador. Ele era alguém que glorificava a Deus em todas as coisas que ele vivia. E ele entendia, como Paulo, que podia passar por esses momentos. Apesar de extremos, e no caso de Jó foram momentos extremos. Mas ele permaneceu firme e a história de Jó mudou. Jó pôde falar uma frase que nós experimentamos isso hoje, que ele conhecia Deus de ouvir falar, e que ele então experimentou caminhar com Deus. Ele experimentou, sabe, estar mais próximo de Deus. Eu tenho certeza que o que levou Jó a perceber isso foi a adoração dele no momento da dor, no momento da dificuldade. Quando ele teve a oportunidade e inclusive foi incitado a fazer o contrário, ele se negou e fez aquilo que era certo, amém? Hoje não tem um reloginho, gente, o povo teve misericórdia de mim, ou sou eu que não estou enxergando? Tem sim, glória a Deus, ainda tem 4 minutos, aleluia. De manhã eu passei, nem vi o relógio, agora eu estou vendo, glória a Deus. Então, falamos aqui sobre Josafá, sobre Ana, sobre Jó, personagens bíblicos, queridos, que experimentaram vitória, e a Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será
eternamente. Deus não muda. Deus não muda. E o mesmo Deus que mudou a história deles pode mudar a minha e a sua história. Se nós decidirmos adorar ao Senhor. Se nós decidirmos, sabe, não nos pautar pela circunstância que estamos vivendo, mas nos pautar pelo Deus em que nós servimos. Na mão de quem nós estamos. Amém? Salmo 34:1 diz assim, ó, louvarei o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Olha que Davi tinha propriedade para falar essas coisas. Porque Davi também viveu altos e baixos. Muito mais baixos do que altos. Mas ele entendeu que ele deveria louvar ao Senhor em todo o tempo. Abacuque diz assim, ó, mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei. Como eu disse de manhã, quando a figueira não floresce, significa que não vai ter fruto. Nós estamos vivendo dias difíceis e pode ser que piore um pouquinho a situação no nosso país por esses dias, por esses tempos. Mas nós sabemos de uma coisa, que o Senhor não desampara os seus, que o Senhor cuida. Deus tem um compromisso com você. Fala para o seu marido, para a sua esposa, para essa pessoa que está do teu lado, Deus tem um compromisso com você, meu bem. E você que está sozinha, Deus tem um compromisso com você. Deus cuida de você, amém? Confie no Senhor. A tua provisão não vem de homens, não vem do Senhor. É Ele quem prepara todas as coisas e Ele é quem cuida daqueles que são dele, amém? Glória a Deus. Isaías diz assim, olha, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Como que pode fazer isso? Ué, as próprias instruções que nós temos sobre jejum. Quem vai fazer jejum aí? O que a Bíblia fala? Para a gente não ficar com o quê? Com a cara feia, com cara de quem está em jejum. Para que todo mundo veja que você está de jejum. Não, dá uma lavada na cara, sabe? Se a coisa está feia, você está meio triste, vai lá para o seu ambiente lá, ou banheiro, não sei onde você vai, você se arruma, você tem suas coisinhas lá, lava o rosto, sabe? Faz um skincare, como diz as mulheres aí. Faz alguma coisa, dá uma levantada no rosto, coloca alegria, põe louvor dentro da tua casa e você vai ver como seu rosto vai mudar. Amém? Não deixe que as pessoas percebam que está mais difícil do que realmente está. Deus sabe. E a Bíblia diz que Ele não vai pôr sobre você nenhum fardo que você não possa carregar. Amém? Então, se Ele permitiu alguma coisa na sua vida, aguenta. Ele está com você. Sabe, eu falei isso aqui de manhã. Quem experimentou o momento de solidão, não foi essa palavra que eu usei, alguém lembra aí que eu falei de manhã? Abandono, certo? Quem experimentou o momento de abandono, porque às vezes a pessoa tem a impressão que Deus abandonou ela. Ai, Deus não está comigo, o que eu estou vivendo é impossível. Se Deus estivesse comigo, eu não estava vivendo isso aqui não. Isso não é de Deus, ainda fala assim, né? Isso não é de Deus não. Então, a pessoa às vezes declara com a boca dela que Deus não está na vida dela. Isso é uma mentira que o diabo conta. Porque o único abandono de Deus, a única vez que Deus abandonou alguém foi por necessidade. Foi para que hoje eu e você estivéssemos aqui, foi com Jesus. No momento da cruz, quando Ele, sabe, Deus não suportava olhar para Ele, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e Ele ficou pura treva. Ele se fez treva. Naquele momento Deus não podia. Deus teve que ignorá-lo. Foi a única vez, sabe, que houve o abandono de Deus. E Ele ainda diz lá que, né, Ele fala para o Senhor, Eli, Eli, lema sabachthani, por que me abandonaste? Por que, Senhor? Ele sabia, era necessário. Mas logo em seguida, queridos, aquela era a adoração do Senhor, sabe? Aquela foi a adoração do Senhor pela minha e pela tua vida. Hoje nós vamos participar aqui do momento da Santa Ceia. E nós vamos relembrar isso. Esse momento foi muito importante, sabe? Então Ele já sofreu o abandono. Então quando o diabo vier colocar na tua mente que Deus não está na tua vida, que Deus não está olhando para você, repreende ele. Não deixa essa fala entrar no teu coração e criar força.
porque a única vez que Deus abandonou alguém foi nesse momento de necessidade. Mas logo em seguida, quando o Senhor diz que tudo estava consumado, então a Bíblia diz que houve o quê? Um terremoto. Aquela adoração também provocou um terremoto, também abalou as estruturas daquele lugar. Como o apóstolo lembrou, depois que nós saímos daqui, fomos almoçar, a gente estava falando exatamente sobre a pregação. E ele lembrou que nesse momento, até aqueles que estavam mortos, sepultados, quando o terremoto, né, ele abriu as sepulturas ali, aquelas pessoas voltaram à vida. Olha que poder tremendo há, sabe, quando existe uma adoração verdadeira, um sacrifício de adoração. Jesus promoveu esse sacrifício de adoração. E pessoas que estavam mortas, eu quero profetizar sobre este lugar. Que se existem áreas na sua vida que está morta, que talvez você entenda que já foi sepultado, que não tem mais jeito. Que esse terremoto, sabe, essa adoração vai provocar vida, vai trazer vida novamente em nome de Jesus. Se você crer, sabe, se você tomar posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque você já recebeu a salvação, tome posse, sabe, que essa sepultura seja aberta e você seja reavivado nessa área, em nome de Jesus. Você seja mudado, seja transformado, sabe, que não sinta mais morte na tua vida, em nenhuma área. Que a palavra de Deus diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. Tome posse disso, sabe, não caia na mentira de Satanás, não deixe ele falar no teu ouvido, mas receba a vida do Senhor, receba a vida do Senhor. Glória a Deus. Quero fazer um convite a você, a adorar a Deus. Se você está passando por tempo difícil, adore ao Senhor. Se você está passando por momentos, sabe, de dor, adore ao Senhor e espere o resultado, porque Ele virá. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero que você dê as mãos para essa pessoa que está do teu lado e nós vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus. É um convite a agradecer a Deus. Pense no que eu falei sobre o rei Josafá. Sabe, comece a adorar a Deus, comece a entoar louvores ao Senhor, de mãos dadas com esse teu irmão. Ali, ó, aquele povo que era um povo pequeno, como Josafá disse, na adoração eles se tornaram um exército forte. Sabe, a adoração que saiu daquele lugar foi muito maior do que um exército tão grande que estava do outro lugar. E provocou uma mudança. Então que essa adoração que você vai fazer aí agora, de mãos dadas, na união. A Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção quando há união, sabe? Una-se a essa pessoa que está do teu lado, na causa dela, e profetize a bênção do Senhor, amém? Na adoração, vamos usar, o apóstolo vai louvar junto com o Gilson aqui, nós vamos cantar louvores ao Senhor, e você vai fazer isso como quem está numa batalha, numa guerra, amém? Só na adoração, aleluia.